Olá, casais, tudo bem? Mais um A2 Podcast chegando aqui com muito carinho, muito bem preparado para você, para abençoar a sua vida. Amém. E nós estamos aqui com um casal abençoado, gente boa demais da conta, ó. Vocês vão gostar demais, viu? Muito bom, né, Gabi? Excelente. E o tema também, né, muito especial. Muito legal. Nós vamos falar sobre finanças no casamento. E nós estamos aqui com a Keila e com o Giovanni Drummond. E, na verdade, eles vão se apresentar melhor para vocês, viu? E aí, gente, como é que tá? Graças a Deus, tudo bem, na paz. Bom demais, Graças hein? a Deus. Estamos aqui para falar de um tema muito falado, né, na Bíblia, mas muito pouco entendido por muitas pessoas, muitos irmãos, né? Então, eu sou o Giovanni da Keila, nós somos casados há 17 anos. Temos 2 filhos, a Isabela com 15 anos e o Isaac com 7 anos. Sou formado em administração de empresa, pós-graduado em finanças, atuei no mercado financeiro em bancos durante 19 anos da minha carreira, mas tem 6 anos que eu saí desse mercado financeiro para atuar em outros segmentos, setor comercial, e temos uma longa experiência nesse tema, porque há 10 anos nós lecionamos um curso chamado Estudo Bíblico Financeiro, ou o antigo curso CRAU, né? Um curso do Ministério da Universidade da Família, que não tem vínculo nenhum à igreja, mas é um ministério muito grande que fica em Pompeia, em São Paulo, foi surgido nos Estados Unidos. Eu vou contar um pouquinho sobre esse ministério também. E já lecionamos esse curso para mais de 200 casais, mais de 200 pessoas. Que bênção. Então, a gente já passou por diversas situações já e temos um pouquinho para contribuir para... Ele é bem modesto, né? Um pouquinho, né? Um pouquinho dessa experiência que a gente passou, que a gente aprendeu com esses alunos para compartilhar com vocês aqui nessa noite. Muito bom. E a Keila? Bom, eu sou a Keila, né? Keila do Giovanni, mãe da Isabela, como o Giovanni falou, e do Isaac. Sou empresária, trabalho há 15 anos com estética, né? E estamos aqui para poder estar acrescentando, né? Estamos aqui para poder somar com todos vocês. Que legal. Eu lembro, eu conheci primeiro a Keila, né? Inclusive no mercado de estética, né, Keila? Sim. Lá na clínica que tinha no Buritis aqui. Depois Giovanni eu conheci também na casa da dona da clínica. Até falei que eu lembro, sei lá, hein, cara. Mas, gente, a gente sabe que crise financeira é um problema, um dos maiores índices de separação, de muita briga, né? Muita briga. Muitos casais brigam por causa de coisas financeiras, né? Vocês, qual que é a experiência que vocês têm vivido dentro dessa área, de ver, assim, já presenciaram algum casal que separou ou quase separou por causa de problemas financeiros? Então, o tema financeiro, a própria Bíblia é um tema que fala muito do assunto, tá? São 2.350 versículos que falam na Bíblia. Então, tirando o reino de Deus, é o segundo tema mais falado. E não foi à toa que Deus pôs no nosso manual da vida um tema tão recorrentemente, né? Porque a gente não sabe lidar com isso. E na hora que a gente fala, a gente não sabe lidar com isso, é nós, a pessoa física. E se você junta 2 pessoas físicas que se casam, que têm inúmeras divergências, que não só a questão financeira torna-se mais uma divergência para você pôr num espectro de casal, no espectro no mesmo lar. Na Bíblia fala, né, que quando você casa, você se torna-se uma só carne. Sim. Mas é uma só carne em todos os aspectos, inclusive no bolso. E hoje, nesse mundo moderno, nesse mundo corporativo, globalista que nós temos hoje, é muito difícil você conseguir, até para casal cristãos, você conseguir fazer com que esse bolso seja único. Então, existe hoje uma doutrina secular muito forte de cada um cuidar da sua carreira, de cada um cuidar do seu negócio, de cada um cuidar da sua formação, né? E, consequentemente, na hora que isso vai para o mercado de trabalho, na hora que vai para as rendas de cada cônjuge, os cônjuges não conseguem compartilhar isso conjuntamente. Mas a Bíblia ensina diferente. A Bíblia fala que é um só bolso, ou seja, é uma só carne, inclusive. Então, a gente conseguir inculcar isso na cabeça dos nossos irmãos que fazem o curso conosco, ou até mesmo pastoreiro dentro da igreja, é muito difícil. Porque você acaba trazendo valores, crenças erradas, familiares anteriores, que ensinavam de forma diferente, sem contar que o mundo mostra o tempo todo que não é assim. Como é um tema muito relevante e a gente conseguiu quantificar isso melhor,
principalmente depois que os casamentos passaram a ser mais simplificados, desculpa, os divórcios passaram a ser mais simplificados, a forma de se conquistá-lo, né, a separação, o governo hoje, os órgãos competentes conseguem hoje quantificar. No passado nós tínhamos que o maior problema para separação era a infidelidade, hoje passou a ser o financeiro. Então, assim, um dos maiores problemas de todos os cursos que nós passamos... Mas será que isso aconteceu porque as pessoas se acostumaram a trair? Ou porque o financeiro cresceu muito e sobrepôs a traição? O que você acha? Essa é uma dúvida, é uma boa pergunta. Será que custou? Não, trair pode, mas não pode endividar. Não pode, né? Trair pode, não pode mexer no meu bolso, né? Será que o casal prefere ser traído do que mexer no bolso? Agora, você falando isso aí, a gente tá brincando, é claro, descontração total, né? Sim. Mas eu conheço uma pessoa, um empresário, que foi traído, e eu cheguei na empresa dele numa época, eu trabalhava para ele, e ele falou, eu trabalhava fazendo consultoria de marketing para ele, e ele falou assim, separei da minha mulher, com um monte de gente perto, um monte de colaborador. Eu falei, mas por que você separou? Ah, minha mulher me traiu, não sei o que e tal, e o pessoal estava já fazendo piada com ele, né? E eu falei assim, rapaz, não fala assim não, vai que você ajusta os ponteiros, né? Aí você está expondo sua mulher para todo mundo, isso é uma coisa que tem que ficar mais entre vocês dois, resolve entre ela, você e ele e tal. Aí, não tem jeito não. Olha o que aconteceu. Depois de uma semana que eu voltei para fazer a consultoria, ele veio meio que rindo para mim e falou assim, separei não. Com a cara mais lavada. E eu perguntei, por quê? É muito dinheiro para dividir, eu preferi ajustar os ponteiros. Eu falei, tá vendo? Agora você expôs ela para todo mundo. Então isso é muito importante, né, Giovanni e Keila? Se houver algum problema, ainda que seja ou financeiro ou não, ou traição, o casal tem que se resolver, ali no máximo, com o pastor, com o líder, mas não é ficar abrindo isso para todo mundo, né? Que eu acho que pode piorar a situação, né? Ele falou, né? Ele te respondeu, é muito caro. É mais caro separar do que casar. Alguns brincam assim, né? Ele tem muitas posses, eu sei disso. Mas, assim, é muito importante o casal ter diálogo, inclusive, nesse setor, nesse tema. Porque a gente fala que o órgão do corpo, né? Eu ouço muito falar alguns ditados que eu ouvi na minha vida secular, na minha vida profissional, por ter trabalhado 19 anos no setor financeiro, né? Se fala que o órgão do corpo onde mais se dói é o bolso, né? Então, é um tema crítico, é um tema que nós não temos uma cultura nacional, nós não temos uma cultura até paternal de treinamento, nem na escola. Então, ou seja, eu sempre dou esse exemplo dentro de sala de aula, porque no Brasil, tirando antes de 94, que nós tivemos, de certa forma, uma estabilidade de moeda no Brasil, e também, de certa forma, uma estabilidade de inflação, antes disso, nós não tínhamos planos e nós não tínhamos estabilidade de moeda. Então, ainda que os nossos pais, os nossos avós passavam algum tipo de conhecimento nessa área, ele acabava não sendo relevante para você utilizar no mundo após 94, agora o plano real. Porque a gente tinha inúmeros planos no passado, plano cruzado, cruzeiro novo, e por aí vai, e com inflação de 100%, como está tendo hoje na Argentina, né? E na Venezuela, né? Pensar que a gente viveu isso, né? Nós vivemos isso, de você receber um salário, você correr para o supermercado, porque depois do almoço você sabia que as coisas iam aumentar. E assim, era tão maluco isso. Eu lembro, porque eu vivi essa geração, né? Até antes de 94, eu já trabalhava com a minha família nos negócios, minha família possuía no interior. Então a gente vivia isso muito na prática. Hoje você não vê mais esse tipo de profissional, né? Mas no passado tinha um profissional que não era o repositor, era o que trocava o preço. Então ele ficava o dia inteiro com a maquininha. Eu lembro disso. E trocando o preço no mesmo dia. Remarcador. Né? Remarcava preço. Eu já tinha as maquininhas. E aí, todos os produtos, porque eu não tinha o leitor de código de barra, não naquela tinha. época. Então tinha o caixa. Você tinha que trocar item por item. Eu lembro disso também. E aí ficava aquele tanto de ticket em cima do outro, aquela confusão. Aí, assim, a gente vivia uma economia muito, muito estável, um mundo muito diferente do que é hoje e, consequentemente, os ensinamentos que, porventura, você tenha tido com seus pais, com seus avós, eles não serviriam para o mundo após 94. Então, além disso, nós somos uma democracia ainda muito jovem. O Brasil tem o quê? 200 anos de democracia, 200 e poucos anos. Nós não somos um país maduro economicamente falando. Então, a gente engatinha nesse tema. E, consequentemente, quando você vai partir para buscar literaturas, para aprendizado nesse tema, você não vai buscar muita coisa nacional, porque tem poucos
escritores ainda no tema com experiência, porque a nossa economia ela é muito recente, estabilizada, diferente do resto do mundo. Então, nós não aprendemos com nossos pais. Pode vocês, qualquer um de vocês. É verdade. Ou aprendemos errado, né? Eles Ou também não aprendemos aprenderam. Né, com os Eu pais. lembro que a Gabriela, não sei se eu posso falar isso, mas vou falar, tá? A Gabriela teve uma experiência negativa, né? Que o pai dela comprou o segundo carro na época e ele comprou um consórcio. Aham. E chegou uma hora que o consórcio, a prestação estava mais cara que o salário dele. E quando começou, eu falei, consórcio, né? E ela ficou tão traumatizada com esse forte impacto, né? Que ela nunca quis fazer consórcio na vida. Nunca quis. E hoje não é. E é um produto mais barato. Hoje Vai é pegar empréstimo, mais tem um legal, juros, né? Mas assim, Mas é isso que você está falando, né? mas complementando, quando a gente veio para 94 com a economia estável, aí a gente passou a viver um momento de economia, um momento de vida financeira, pessoal e de casal, mais maluco ainda. Por quê? Antes a gente corria para comprar aquele dinheiro que você recebia de manhã até na hora do almoço, a sua compra do mês, ou aquilo que se podia comprar, né? Porque de tarde o preço já era outro. Depois disso, não. Você comprava e o dinheiro rendia o mês todo, porque não tinha inflação, não tinha esse aumento de preço dentro do mesmo dia, dentro da mesma semana, dentro do mesmo mês. Então a gente passou aquele primeiro momento a virar um falso rico. Ou seja, eu não tinha dinheiro para nada, agora eu passo a ter dinheiro, só que eu não sei o que fazer com ele. Então esse foi um dilema que a geração de 94 para cá, de pais de famílias, de casais, começaram a ter dificuldade. Aí a gente vem com várias outras situações da economia em segundos momentos, que refletiram muito nisso. Vou falar outro segundo momento de economia. Como houve estabilidade econômica no Brasil em termos de inflação e de moeda, a gente começou a ter uma abundância de crédito. Tá? E nós tivemos uma crise mundial em 2008 de questões de crédito lá fora. E aí o nosso presidente da época falou que a gente estava vivendo a marolinha e incentivou o consumo e incentivou o crédito. Como nós não estávamos acostumados com isso, todos os bancos públicos e todos os órgãos particulares que estavam com o governo e acreditaram naquele momento, veio com a enxurrada de dinheiro na nossa mão. E aí aquele falso rico de 94 passou a ser um falso rico com crédito em 2008. E a gente pegou isso e, como diz aqui ditado, né? Menino que não está acostumado com pirulito, se lambuza. Nós lambuzamos com crédito e com dinheiro que a gente não estava acostumado a lidar. Então, E aí, endividamento. péssimo pelas mãos. Pegamos Total. muitos casais, né? Essas questões são muito sérias, né? E agora, vamos trazer, sim, para uma questão de praticidade dentro de um casamento. Sim. Né? Por exemplo, quais são os fatores ou as causas, né, os motivadores de mais briga no casamento em relação a finanças? Por exemplo, aqui eu estou vendo uma pesquisa, o IBGE fala que 29% das pessoas não abrem com o parceiro, ou seja, com o cônjuge, o valor que ele recebe do salário. Isso é um absurdo, né? Porque minha mulher quase me obriga a pôr tudo na mão dela. Ela pegou, olha... Então, assim, mas tirando a brincadeira, né? A gente tem essa renda, compartilhada, não tem o meu dinheiro, o dinheiro dela. Tudo é nossa, da família, né? Mas tem casais que têm problemas gravíssimos com isso. Né? Dividem o aluguel, dividem as contas. O que vocês acham disso? Isso é o melhor a fazer? Igual uma república, né? Eu posso estar errado também, né? Não sei. O que vocês, como especialistas, podem... Então, tudo começa com diálogo, tá? Para você abrir a vida dos dois, porque... Vou falar de uma dinâmica aqui rapidamente. Quando você tem uma corda, vou pensar num cabo de guerra. O que o cabo de guerra é? É você, por um lado, com um grupo puxando para aquele lado, e outro lado puxando para o outro. Certo. Se você tiver no casamento da mesma forma em relação a finanças, em relação a você cuida do seu salário, você cuida do seu e cada um toca a sua vida, você vai ter interesses divergentes em relação a finanças no casamento. Então você vai ter uma esposa puxando para um lado e o marido puxando para o outro. Quando você tem esse tipo de situação, você vai ter uma tensão no meio, que aí vai refletir em filhos, vai refletir no casamento e pode gerar uma separação. Quando você começa a fazer com que os objetivos sejam iguais, você começa a unir forças. Sim. E fazer com que aqueles objetivos sejam alcançados. Então é muito importante você fazer um planejamento financeiro da família e com alvos financeiros que sejam comuns. Porque se você não tem um sonho comum daquela família, que seja sair de dívida, que seja trocar de carro, que seja fazer uma viagem a passeio, que seja economizar para uma faculdade dos filhos, ou seja, se você não tem um alvo, você fica igual, como diz os paulistas, uma barata voa.
né? Você fica sem saber o que fazer. Aí você tem seu interesse como marido de um lado e você como esposa tem o interesse do outro. Um puxa para um lado para o outro. Propósitos diferentes. Propósitos diferentes no casamento, inclusive propósitos, alvos financeiros diferentes da família. Então é muito importante ter uma conversa extremamente aberta, é muito importante colocar as claras a vida financeira do casal, porque, de novo, a gente fala durante o curso de algumas situações de Deuteronômio 28, fala de todas as maldições e todas as bênçãos que podem vir na vida de um cristão. Lá tá todos escritos. Se você fizer isso, é como se fosse uma bula, né? Faz isso que eu te dou isso. Mas não faz isso, que senão a maldição vem dessa forma. Deuteronômio 28 está claro. E lá fala sobre isso. Se você tomar emprestado, você torna escravo de quem te prestou. E se você torna escravo de quem te prestou, por exemplo, minha esposa foi a tomadora do empréstimo, ela foi a escravizada. Eu não sou? Não, é uma só carne. Então a maldição da escravidão, da dívida, está na família, está no casal. Como que você olha com seu olhar, né, como especialista em finanças, né? Você tem um olhar diferente de mim, que não sou especialista em finanças, certamente. Essa questão da escravidão com quem toma fiado. Como é que você olha isso pela ótica como gestor financeiro? Quem toma empréstimo, né? Quem toma empréstimo. Eu falei errado? Falou, quem toma fiado. É quem toma empréstimo, gente, tá? Não deixa de ser. Toma fiado, né? Eu pego o emprestado lá, me torno escravo. Ok. Como é que você, como consultor financeiro, enxerga essa palavra escravidão nessa situação? É forte o que eu vou falar, mas deve ser falado porque é o que está escrito na Bíblia. Tem que falar, né? A Bíblia diz que a dívida é uma escravidão e é uma maldição. Deuteronômio 28 fala sobre isso. A dívida nada mais é do que uma presunção do amanhã. Vamos pensar o seguinte. Você acorda hoje, glória a Deus, mais um dia de vida, você faz a devocional, olha para o sol, Deus maravilhoso, aí se você tiver a possibilidade de ter um café da manhã, glória a Deus por isso, tal. Você sabe se amanhã você vai ter isso? Ou se você sabe se daqui a um mês você vai ter isso? Ou daqui 1 ano? Ou daqui 3 anos? E como que você sabe se você vai estar vivo para pagar uma dívida daqui 3, 4, 5 anos? Então a dívida nada mais é do que você presumir o amanhã. É você ter certeza de algo que você não tem certeza, que Deus sabe. E a dívida nada mais é do que você trazer a bênção que ainda não chegou para o dia de hoje. Uma coisa é você ter fé que Deus proverá, como um maná no deserto. Eu tenho certeza que amanhã eu tenho, porque Deus me prometeu que amanhã eu tenho. Mas quando você começa a ter a certeza que você vai ter amanhã para pagar uma dívida que Deus fala claramente que não é para ser feita, você começa a se colocar na posição diferente da que você tem que ser. E você começa meio que querer ser Deus da sua vida, sabe? Sim. Porque você quer acreditar que você vai estar vivo, que você vai estar em emprego, que você não vai ter nenhum problema de doença na família. Então você está dizendo que o melhor seria não financiar? Não dever. Porque não dever nada. Não dever nada. Nem o cara quer comprar um carro, não posso financiar. Tem que ser à vista, então não compra. Cita, Giovanni, por exemplo, né? A gente tem que entender o que é necessidade, o que é desejo, né? No sim, sentido, sim, o que você poderia fazer uma dívida? Em que sentido você poderia fazer? Eu poderia fazer uma dívida para uma casa, para um carro? É desejo, é necessidade? O que eu preciso? Esse ponto é importantíssimo. Para as pessoas entenderem mais. Então, existem vários mecanismos financeiros e econômicos que você consegue fazer uma dívida de uma única forma e planejada. Vou te dar alguns exemplos. Você pagar um aluguel ou financiar uma casa, o que é melhor? Economicamente falando, é melhor você financiar a casa, por mais que você vai pagar mais do que uma casa por conta dos juros, ainda assim, ao final daquele financiamento, você tem uma casa. Até porque o financiamento vai diminuindo e o aluguel vai aumentando, né? O aluguel vai aumentando. É tão simples quanto. Não vai parar de aumentar nunca. Não vai. Né? A não ser que você tenha uma crise imobiliária e tal, mas aí é outra história, né? Mas numa situação normal de pressão, vamos falar assim, temperatura e pressão, né? Quando você é normal de temperatura e pressão, você vai diminuir o valor da sua parcela de financiamento e, consequentemente, vai crescer o aluguel. Então, é melhor você financiar. Mas até para financiar, você tem que se planejar. Porque você não pode assumir uma parcela de financiamento maior que vai te apertar no seu bolso. Porque se você assumir uma parcela maior... Você tem um percentual médio? Os bancos definem como 25%. Eu entendo que deve ser de 15% a 20%. Tá? Porque se você tiver um gasto com habitação maior do que isso,
Se você tiver qualquer dor de barriga no meio do processo, e você pode, né? O mundo 3 provações, tem de bom ânimo, mas... E José também, 7 anos de problema e depois mais 7 anos de bonança, ao inverso. Então, ou seja, você tem que se planejar, porque isso acontece, economia é cíclica. Eu nunca vi economia só assim. A economia no Brasil, então, é igual voo de galinha. A gente voa, cai. Então, ou seja, vai acontecer de novo. São ciclos que não acabam. Então, é importante você tentar ter uma parcela de financiamento imobiliário de um tamanho que caiba no seu bolso. E mais importante ainda, que aí que é uma questão que é muito difícil da pessoa tomar essa decisão, sabe? Que é o contentamento. A Bíblia fala 5 vezes sobre contentamento. 4 tem a ver com dinheiro. É você sempre estar feliz com aquilo que Deus está providenciando, está te concedendo naquele momento. Você mora de aluguel, às vezes, num patamar de imóvel que você tem condição de pagar como aluguel. Se você for financiar aquele mesmo imóvel, vai ter uma parcela maior do que você pagava de aluguel. Então, o que você tem que pensar naquele momento? Estar feliz com o que você pode, com aquilo que Deus está te abençoando. É você dar um downgrade de comprar um imóvel que vai caber no seu bolso, numa condição de parcela similar ao que você tinha de aluguel, ainda que seja um imóvel mais simples. E aí, na hora que você conseguir financiar, pagar esse financiamento, você faz o segundo. Então, não tem nada de demérito nisso. Eu dou muito exemplo disso na nossa vida, né, Keila? Nós começamos com um apartamentinho muito pequenininho, glória a Deus por isso, e conseguimos fazer a troca de acordo com o que Deus foi colocando na nossa mão. Então, ou seja, ninguém começa comprando um carro zero, ninguém começa comprando a melhor casa, a casa dos sonhos. Você começa com aquela casa que Deus te deu condição de comprar e que você tem condição de pagar, né? E para depois você fazer os upgrades, fazer as trocas. É muito comum, Giovanni, a gente ver até testemunhos, né, que eu poderia chamar de testemunhos, né, porque eu já ouvi muitos, né, de casa e de carros, né, de veículos, né, Deus me abençoou, me deu um carro, e depois eu descobri o cara comprou 100% financiado, depois estava, meu Deus, eu tenho que pagar aquele carnê daquela grossura, ou seja, calma aí, Deus deu ou não deu, ou o que está acontecendo aí nesse negócio? A gente vê muito nas igrejas, são as crenças erradas que a gente vê muito até dentro das igrejas. Irmãos, vamos dar aqui 10 cheques de tanto, vamos abençoar X, vamos fazer X, assim... Pode explicar melhor, Giovanni. Às vezes o irmãozinho, ele é tão crente, que até naquilo que não é de Deus ele acredita. Ele é só crente, né? Porque ele é crente. Ele precisa ser cristão. Então, você não pode misturar aquilo que não é de Deus com a sua crença, com a sua fé. Se Deus em Deuteronômio falou lá em 28 que dívida é maldição, dívida é escravidão, como que você pode dar um testemunho que Deus me abençoou, glória a Deus, comprei uma TV de 45 polegadas, você vai ver 12 parcelas no carnê. Isso não é bênção, irmão. Mas eu preciso de uma geladeira. Eu preciso disso. É necessidade, é desejo. Deus te abençoou naquele momento. Você pode ter naquele momento. Olha, eu vou te falar assim, Giovanni. Eu já fiz muito investimento errado. Eu não tenho vergonha de falar isso não, né? Também. Eu até brincava com a minha esposa. Eu faço palestra em algumas empresas também, né? Do consultoria e tal. E quando ela começou a falar que eu tinha que virar palestrante, que eu tinha que virar consultora, eu falei, Gabriela, eu vou ensinar as pessoas como não quebrar. Como? Com o meu exemplo. Eu tive 3 empresas, quebrei praticamente as 3 simultaneamente. Mas foi uma questão... se você chegou a montar 3 empresas, você tem a veia empreendedora nada. Tem. Empreendedor faz isso. Tem, demais. Eu voo pra caramba, né? Eu fico vendo as oportunidades, eu fico louco, velho. E tem hora que é engraçado, que eu não sei se é por causa dessa veia empreendedora, que às vezes quando eu vou conversar com alguém começa a explicar muita coisa, parece que tá me dando uma seduzida. Tipo assim, entra comigo, tipo assim, sabe? Eu fico tentado, eu falei, não posso. Foco, eliminação de distração. Deixa eu eliminar essa distração aqui, porque senão eu vou querer entrar num monte de coisa. E não pode, né? Porque senão você não faz nada. Quem faz tudo, não faz nada. Não faz nada. Então, isso é muito sério. E Deus fala pra gente também, claramente, que aquilo que é dele, ele te dá paz no coração. Sim. A gente tem uma lição lá que a gente fala de conselhos, né? E o mundo já fala ao contrário, né? Que conselho, se fosse bom, vendia. E Deus fala que é o contrário. Onde há uma multidão de conselheiro, há bom êxito. Exatamente. Então, nós temos que pegar conselhos antes de tomar qualquer tipo de decisão que seja relevante na sua vida. Conselhos, né, Giovanni? É claro que vou comprar um pão na padaria, vou orar a Deus. Não, calma, irmão, não é assim. Aquilo que for importante para a sua vida, você tem que tomar conselho. E existe uma ordem... que muitos não entendem. Passo a passo, de como você deve tomar conselho. Se você seguir ela, irmãos, é bênção. Vários irmãos já devem ter testemunho nessa vivência nossa, nessas consultorias e nesses cursos. Então, você deve, primeiro, pedir conselho para seus pais. Eu tenho problema com meu pai, problema com minha mãe. Mas seu pai já tende a ter vivido aquilo que você está precisando naquele momento. E, normalmente, é assim, o pai e a mãe sempre vai querer o bem pro filho.
Tá? Legal. Independente Tá? de qualquer coisa. Você não quer E dizer normalmente, que... e normalmente as pessoas não procuram esses conselhos porque já sabe o que vai ouvir. Então fala, Exato. opa, Eu não não quero vou ouvir. perguntar, eu Sim. quero alguém que me apoie nessa coisa Sim. louca que eu vou fazer. Aí você que se autoconvence que quer convencer todo mundo daquilo que você quer ouvir. Mas assim, Isso é um a gente problema. não pede conselho por dois motivos, orgulho e teimosia. Exatamente. A teimosia que você quer provar para todo mundo que você tá certo, e orgulho, nós homens principalmente, a gente tem que sempre ser, opa, tem que saber, eu sou sacerdote, eu tenho que saber daquilo, e que vergonha se eu não souber. Uhum. Então a gente tem que saber. Então você tem muito esse problema. Aí depois dos pais você tem que pedir pro cônjuge. Porque o cônjuge, se der certo, glória a Deus, se der errado, o barco é o mesmo. O bolso é o mesmo, a carne é uma só. falei. Senão você vai ouvir, eu te falei, te disse. Aqui em casa não tem isso, não, mas eu já ouvi isso muito. Né? Agora, acho que na sua casa não tem, eu já ouvi isso Não, muito. não, na a vida. gente é perfeito. Depois que você vai pro cônjuge, você vai pedir conselho de pessoas experientes na área. Na área. Ainda que não sejam cristãos. É. Por quê? Se for cristão, melhor ainda, porque vai ser uma pessoa que vai te dar conselho com a experiência profissional daquela área, mas Com princípios, com né? princípios bíblicos. Legal. Tá? Porque não adianta você chegar no seu pastor, me entenda, irmãos, pastor é uma bênção, tem conhecimento teológico, é um homem de Deus, mas você quer construir uma casa e você vai pedir um conselho pro pastor. Pede pro Entendi. engenheiro. Você vai montar uma loja, pede para um bom Profissional, né? profissional da área. Se tem algum problema que vai ter uma demanda jurídica, pede para um advogado. É verdade. Por aí vai, alguns exemplos. E depois, obviamente, para o seu líder. Porque é um homem de Deus, é um homem que está sob a sua tutela ali. Juntou tudo isso, a gente costuma falar que você vai pegar todos esses conselhos e jogar dentro do liquidificador. Mistura. Mistura bem, deixa ali e vai orar a Deus e pedir a Deus confirmação de tudo que você ouviu. E ele vai te A dar multidão paz. de conselheiros. Deus vai te dar paz. E Te eu deu a acho paz, que, você toma a decisão, como porque é de esse Deus. podcast É aqui, ele tem um foco, né, na família cristã, principalmente, né? Ele é para todo mundo, mas Claro, né, a gente amém. tem sempre aqui as nossas fundamentações, nossos princípios são cristãos, né? E a gente vê muita gente associando a questão de dízimo, oferta, à bênção financeira, né? E a gente sabe que não Moeda é de bem troca. por aí. Quer dizer, não é bem por aí, Isso. né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, qual a experiência que vocês têm em relação a isso, assim. Eu já vi gente que deu uma oferta esperando algo em troca e não recebeu, e fica A barganha. frustrado, né? Barganha. Essa barganha. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Explica um pouquinho isso pra gente, para os nossos... Você teve essa dificuldade? Eu tive essa dificuldade, tá? Como eu vim do mercado financeiro, um mercado secular muito forte, onde existe um preconceito da nossa doutrina religiosa, talvez eu tenha demorado um pouco mais para me converter por esse motivo. O principal motivo foi esse. Então eu não queria de jeito nenhum para a igreja para não dar dízimo. Eu não acreditava nesse princípio, não acreditava no que era feito. E a gente via inúmeras situações na mídia que depois contra. E aí isso só fortificava a minha teimosia quanto a isso. A teimosia, como sempre aí, ó. Como tá sim, vendo? a teimosia. Eu já preguei isso na igreja uma vez já, que eu falo que Deus dá a sabedoria e o demônio dá a teimosia. Né? Então é sempre o demônio dando o inverso para contrapor de Deus. A teimosia nada mais é do que a falta de sabedoria. Para mim é isso. É o demônio que te dá que te dá a teimosia. Não é coisa de Deus a teimosia. Deus te dá a sabedoria. Então a questão do dízimo é uma promessa de Deus daquilo que você semeia, daquilo que você vai colher. Sim. Deus coloca em Malaquias ainda que você pode fazer prova disso. E muitas pessoas se colocam nessa prova que se fala, muitas vezes nos púlpitos, em relação a Malaquias. Só que você tem que entender todo o contexto, né? Para que serve o dízimo, para que ele é. Porque, onde que eu quero chegar? Eu estou tentando ser menos teológico aqui e mais prático. Para você ter equilíbrio financeiro na sua família, você vai ter que ter 3 pratinhos girando e cuidando bem deles. É igual aquele homem do circo, né? Malabares, né? A nossa vida é isso. E para a vida financeira, você tem que ter 3 pratinhos equilibrados e o pratinho não pode cair nunca. Porque nunca você vai ter o equilíbrio financeiro na sua família, na sua vida profissional. Pessoal, desculpa. Um primeiro princípio deles é qual? É você ganhar. Você tem que ganhar dinheiro. Ou seja, Deus tem que te abençoar através do fruto do seu trabalho. Está na Bíblia. Você tem que guardar. E isso, o princípio de José, é princípio de Davi, guardou dinheiro para Salomão com o seu tempo, e vários outros, tá? A gente tem exemplos na Bíblia que você deve guardar. E você tem que doar, você tem que contribuir. E muito contribuir forte. É você contribuir com a obra de Deus, é contribuir com o irmão necessitado. Jesus fala, ai daqueles que não olharem para os meus, aqueles que passam fome. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. E muitas das vezes, você vê pessoas no mundo bem-sucedidas no ganhar
ricos, inúmeros ricos. Você não entende muitas vezes. E você não entende porque a pessoa não tem felicidade, porque ela não tem plenitude naquilo que ela faz. E eu conheci inúmeras pessoas Tem no muita meu mundo gente. profissional com muito problema. Aí, de vez em quando, ele vai lá e faz uma doação, divulga para todo mundo, meio que tentar massagear um pouco e tal. O ego, né? E tem pessoas que guardam muito. Só ficam guardando dinheiro, E não guardando dinheiro. vivem, né? E não vivem. E você começa a colocar o dinheiro no lugar de Deus, porque você idolatra aquilo Sim. que você está guardando. E outras pessoas têm muita dificuldade de gastar, de contribuir, de doar. De contribuir. Porque não adianta também você ganhar e não gastar, e ganhar e não equilíbrio. contribuir. Você tem que ter equilíbrio. Então você tem que Então, ter quais esses são os 3 pratos? Vamos lá, fala primeiro aí. Pra ficar Primeiro, bem- gastar. o gastar. O segundo, doar. Ganhar, meu Não, ganhar. Não, Ganhar. desculpa, eu falei errado. É o gastar. Ganhar. Não, é o ganhar É não. o gastar? É o gastar. Você tem que gastar, doar e guardar. Tá. É os Gastar. três. Porque Gastar, doar doar e e guardar. guardar. Esses são os Legal. 3 pratinhos que você tem que cuidar na vida. O ganhar, quem vai te dar é o fruto do seu trabalho e Deus vai te abençoar através do seu A trabalho. Bíblia fala do bom samaritano, né? Que ele tinha um guardado, reservado. Ele disse, Sim. olha, tá aí, vou pagar. Se gastar mais, na volta eu venho aqui e quito a dívida, né? Isso Ele mostra tinha que ele- uma coisa isso guardada. Se a mostra gente que falar ele algum tava- momento desse tema, eu vou falar de alguns exemplos ótimos que eu aprendi, de outros ruins, né? Tem vários. É muito bom, muito O tema bom é isso. muito amplo. É muito amplo, mas é muito esclarecedor, porque tem, infelizmente, a igreja, eu acho que ela se fechou para esse assunto também. A igreja não fala de finanças. A maioria delas não falam de finanças. Eu posso estar enganado, mas acho que a maioria não fala. Quando fala, aborda erradamente muitas vezes. E quando fala, está pedindo dízimo e oferta, a maioria das vezes. E os irmãos, às vezes, têm um Infelizmente, preconceito. ou felizmente. Também nesse sentido, porque sabe que vai ser só dízimo oferta e fica com aquele paradigma de falar. Na antiga igreja que eu congregava, meu antigo pastor uma vez me pediu para fazer uma palestra, falar desse tema para todos os pastores dessa congregação. E eu fui falar lá e, assim, a maioria deles nunca tinha ouvido falar de muitas coisas que tá na Bíblia. Né? E, assim, por que eu aprendi tudo isso? Eu quero contar um pouquinho sobre isso também para vocês entenderem. Quando eu cheguei na igreja, eu me converti, primeiro amor, aquela ânsia de trabalhar, de fazer algo, eu cheguei pro pastor e falei minha vivência profissional, o que eu tinha estudado e tudo mais, e ele achava que eu sabia, né? Porque eu trabalhava com isso a vida toda, eu emprestava dinheiro, eu vivia com vários clientes de alto poder aquisitivo, que são grandes empresários que eu sempre lidei, e eu tinha essa vivência realmente secular, Deus me abençoava naquilo que eu fazia, e eu aprendi muito com esse mercado, porque eu lidei com inúmeros empresários de vários setores, de vários segmentos de negócio, então você vai absorvendo, vai aprendendo com aquilo. E aí eu fui para esse curso, para ser líder em treinamento com um casal de irmãos que nem atuava nesse ramo, mas liderava esse curso. Deus me quebrou tanto durante esse treinamento de primeiro ano, que aquele currículo, aquele canudo que eu tinha, eu joguei fora. Porque o tema ele é tão amplo, tão rico na Bíblia, e várias situações que eu aprendi na minha vida secular, estavam tudo escrito na Bíblia. E aí, assim, eu aprendi tanto, mas tanto, que eu falei, pastor, agora no segundo semestre eu quero fazer o curso, para daí no terceiro liderar. E assim, são 2.350 versículos. Como que chegaram a essa divisão? Só para eu contar, para você entender a essência do curso e entender a essência desse entendimento. Em 1940, na Flórida, nos Estados Unidos, o Howard Dayton, que escreveu o livro O Seu Dinheiro, para mim é um best-seller dessa área cristã. Todo mundo tem que ler esse livro, tá na Amazon, no Kindle, qualquer biblioteca cristã você acha ele. Chamou O Seu Dinheiro, do Howard Dayton. Ele estava com problemas em casamento de um irmão, até um casal de pastor deles, e ele queria arrumar artifícios bíblicos para tentar auxiliar esse casal. E aí ele, com o seu auxiliar, começou a fazer um levantamento, uma pesquisa que durou 6 anos, de ler toda a Bíblia e separar os versículos da Bíblia que falava do tema. E depois subdividi-los por tema. Então ele ficou 6 anos levantando isso na década de 40 nos Estados Unidos, até que ele conseguiu separar 2.350 versículos falando do tema. E depois disso ele escreveu um livro em 1946, que é esse livro O Seu Dinheiro. Então o livro é um manual de como a vida cristã deve ser doutrinada, como a vida cristã deve ser levada no setor financeiro. Que seja para você na pessoa física, que seja para você no casamento. Então, o aprendizado da Bíblia é muito rico, o tema é muito forte. E quando você vai falar desse tema, é realmente um calo, porque não é um tema que ninguém gosta de ouvir.
Você não gosta de ser confrontado, você normalmente gosta de ouvir uma palavra que testifica aquilo que você já acredita, aquilo que você tem como doutrina. Quando você tem um confronto, machuca. Gente, machuca. E foi o que aconteceu comigo no primeiro curso. E quando você leva esse tipo de palavra para a igreja, não é uma palavra que dá ibope. E aí, muitas das vezes, alguns pregadores, alguns palestrantes não gostam de tocar na ferida. Acho que a igreja, de forma geral, né? Estou querendo criticar, mas acho que foi uma cultura que foi colocada. A gente, vou me incluir, porque eu sou a igreja, nós somos a igreja. Sim. A gente viveu uma cultura muito da fé, né? Tipo assim, igual crer demais, né? Tanto que não deve crer, né? Então a gente acha que Deus vai fazer um milagre, ou vai cair alguma coisa do céu. Tomara que não seja um carro, né? Que pode machucar alguém. Machuca, Pesa mais de uma tonelada. Pois é, então assim, a pessoa fala, não, mas Deus mandava o maná. O maná não era provisão, fartura, era né? provisão. Era né? só para um dia. Era só por dia, não era investimento. Tentou investir, já era, estragou. Então, assim, e acho que a gente vive muito dessa cultura, né, de fé. Não, Deus vai abrir a porta. Claro, Deus abre porta onde não tem. Deus faz tudo. Agora, eu Ele não posso nosso viver... provedor, né? Não tem dúvida Acho que a disso. gente... Mas o jargão, né? Deus proverá, ficou banalizado, sim, né? sim. Eu acho que a gente viveu muito sobre como é que fala? Essa perspectiva, né? A crença De que ele vai fazer, e eu fico aqui, né? Tipo assim, tudo bem, eu tive experiências de orar já aqui, até nessa sala de podcast mesmo, fazendo devocional, e Deus mandou um milagre, mas não foi todo dia que funcionou dessa forma. A gente... Algumas vezes funcionou. A gente não né? deixa Deus fazer a parte dele, né? Porque tem a nossa parte, né, Giovana? A gente Exatamente, quer meu deixar... Às vezes eu vejo que a gente quer usurpar o lugar de Deus, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte, mas também tem que deixar Deus agir, fazer a parte dele. E muitas vezes hoje eu vejo isso, os casamentos acabando, estragando, tudo por causa disso. Nós às vezes queremos tomar decisões, passar à frente de Deus, né? Então, assim, tudo por causa disso, a nossa vaidade, né? Então, hoje eu estou vendo muitos casamentos acabando por causa disso, porque ninguém está deixando Deus fazer a parte dele. A gente Então, fica querendo fazer o nosso jeitinho, né? O jeitinho brasileiro em todos os O jeitinho igual Sara, né? A gente vê no... Agar, né? Vou dar um jeitinho, né? Para ter o filho da promessa. Sim. A gente vê muito assim, mulher tem uma tendência a gastar mais com beleza, né? Saúde, beleza, e o homem não quer gastar com quase nada. É mais pão duro, a maioria das vezes. Né? Já vi de tudo. Mas a maioria, assim, o cara é mais... Tanto que você falou assim para mim, eu não ia na igreja por causa de dízimo. Porque eu não queria dar o dízimo, então eu estou segurando a grana. Eu estou retendo. Enquanto a mulher já quer dar o dízimo, a mulher já quer comprar um monte de coisa e tal. E isso acaba desencadeando muito problema na relação conjugal, quando... Sim. Principalmente se o homem gasta não é... mais, outro gasta menos. Como que pode gerenciar esses conflitos dentro de um casamento? Por exemplo, minha mulher gasta muita grana com beleza. Eu já arrumei a solução. Ela tem as clientes dela, as clientes que ela atende de marketing, é tudo de beleza. Olha que beleza. Beleza. Aí ela fala, você se vira lá. Então, eu particularmente, se eu falar assim, eu não gasto nada com beleza, eu vou mentir para vocês, porque o nosso dinheiro é um só. É um só. Nós gastamos com beleza. Mas é uma conta que não cai para mim. Ela resolve lá com os negócios dela e tá tudo certo, né? Mas tem muito casal que tem problema com isso. Tem homem que reclama que a mulher fica feia, quando ela quer ficar bonita, ele reclama também. E aí, como é que resolve como é que resolve isso? Tem que entender a linguagem do outro. Igual a gente só pode dar, igual o que nós estamos falando aqui, né? Vou deixar o Giovanni falar, mas é só para falar. Eu acho que tudo é um equilíbrio. Eu e o Giovanni, a gente sempre se amou, sempre se respeitou, mas um dia, né, quase acabou por causa disso, finanças. Então, eu sempre gastei mais e ele sempre ali mais cauteloso. Então, o que a gente tem que entender, né, quando ele entendeu por que aquela gasta mais, tem casais também que tem que entender o que está acontecendo, por que a minha esposa gasta mais, por que ele gasta, cada um tem algo ali que a gente tem que identificar, tem um gatilho. Talvez nós temos que identificar. Uma mesmo por algo, mas, né? quando você identifica também, você também tem que querer a cura se aquilo ali está afetando a sua casa. Claro. Né? Então, assim, pode completar. Não existe como você unificar os bolsos sem haver um planejamento financeiro do lar. Tá? A palavra de Deus fala em Lucas, né? Ai daquele que quer subir uma casa e não planeja, e não faz as contas de tudo que vai gastar para não passar vergonha. Né? Assim, a nossa vida é todo mês, irmãos. Não existe ninguém no Brasil
que seja assalariado, ou pequeno empreendedor, ou que seja aquele profissional liberal, ou até aquele que faz bico, que não consiga viver no limite do mês. Todos nós vivemos no limite do mês. Então, há necessidade de você fazer um planejamento. E se é difícil fazer um planejamento familiar, conjunto, imagina um planejamento isolado. Então, há necessidade de você sentar com sua esposa ou com seu marido e vamos abrir aqui as contas. Gente, não precisa ter um software da NASA. Mas uma planilhinha, pelo menos. Uma planilhinha, um papel de pão. Ele tem mais talento do que eu. Tem que ter humildade também de entender isso. Mas você tem que fazer isso. E para você fazer o planejamento, aí sim você consegue direcionar o recurso para a esposa poder ir no salão, para o marido ali comprar um chuteiro, para o marido gastar com carro, com eletrônico, por aí vai, e todo mundo vive feliz. Futebol que ele gosta. Exato. Então, para você conseguir ter esse equilíbrio do lar, você tem que ter um planejamento do mês. E eu vivi dentro, esses 10 anos, né, lecionando esse curso, eu vi de tudo. Eu vi desde irmãos com um salário mínimo, com a vidinha toda resolvidinha, desde irmãos ganhando 60, 80 mil reais, irmão, e ter a vida toda bagunçada. Uau. Então, ou seja, a gente tem experiência para falar de tudo. E no final das contas é o planejamento que vai te mostrar onde que você está errando. E como que você vai começar a fazer o planejamento? Eu vou te dar dicas práticas aqui para você que nunca fez. Primeiro, você tem que gastar tudo que você gasta. Você vai ser um Nonô Correia. Nós que somos da década de 70, vai entender o que eu estou falando. Quem for mais novo não vai entender. Você pesquisa lá que o Google tem. Nonô Correia. Você tem que anotar tudo, irmãos. Você vai anotar tudo do dia 1º até o dia 30. Tudo. Fui na padaria, gastei 5,50 com isso. Fui ali, gastei tanto de gasolina. Fui ali, gastei com a escola do filho, se você está numa escola particular. Fui ali, gastei com ônibus. Fui ali, gastei com salão. Fui ali, gastei com supermercado, gastei com carro. Você tem que anotar tudo, do dia 1º até o dia 30 do mês. Depois que você anotar tudo, você vai separar por coisas comuns. Categorias. O que é despesa, o que você gasta para se manter naquela casa, naquele apartamento que você mora. Então, ou seja, o gasto com moradia. Aí vai o financiamento, o aluguel, o condomínio, o PTU, água, luz, internet, tudo isso é o custo de moradia. Aí você separou. Depois você faz o curso com educação, que seja escola particular, que seja escola pública. Quanto você gasta? Um avan, um transporte do seu filho. Legal. Depois você separa para o custo de transporte, se é aquilo que você gastou com financiamento do seu carro, com ônibus, com moto, combustível, com consórcio, tudo. Você separou ali. Depois você separa com alimentação. E aí você tem que separar 2 tipos de alimentação. Alimentação na sua casa, alimentação na rua. Lazer. Tá? Depois você vai separar, se sobrou, com lazer. Você vai separar o seu dízimo, sua oferta, se você tem já seu bolso convertido, você já tem esse entendimento bíblico e você é fiel nesse ponto. Gostei do bolso convertido. Exato. E se sobrar, o que você guarda, o que você consegue poupar. Se separa por categorias. Quando você separa por categorias, você vai ter um entendimento daquilo que no mês seguinte vai se repetir. Sim. Porque se você não sabe o que você gasta, você não faz planejamento. O primeiro é você saber para onde foi, e você se programar para o mês seguinte. Se você é um assalariado, fica bem mais fácil de fazer isso. Sim. Correto? Porque o seu salário normalmente é o mesmo. E se você já sabe quanto você gastou no mês seguinte, no mês anterior, você já vai saber que mais ou menos que boa parte daquilo se repete. Aí você começa a ver se o negócio está crítico ou não. Opa, estou gastando mais que ganho. Você está se endividando, com certeza. Opa, estou gastando mais do que eu preciso, porque eu não precisava gastar com isso. Mas você põe no papel, você começa a olhar. Aqui na nossa casa, eu também deixo por conta dela. Como você, né? Aí é o talento. É o talento dela. Sim. Até por causa de perfil comportamental, né? O perfil, vamos falar sobre isso em breve aqui, ela é muito mais organizada do que eu. Sim. Né? E aqui eu sou mais gastador que ela. Né? Então, o que acontece? Eu lembro que na época eu estava com essa empresa, que eu ganhava um dinheiro legal, eu falei assim, amor, eu vou pôr na conta, só que é o seguinte, eu não quero que meu cartão dê pau. Eu vou usar o que eu quiser usar. Eu já fiz coisas absurdas, coisas loucas, né? Mas, enfim... Te entendo. Coisa absurda, não tem vergonha de contar. Quem não tem, né? E aí o que acontece? Eu tenho até vergonha de falar, né? Pois eu fiz muita coisa absurda. Então, ela que faz todo esse controle. E uma coisa que me espantou muito, que eu nem preocupava em olhar, se não fosse ela enchendo a minha paciência, porque eu também não gosto de planilha. Eu adapto para ver planilha, mas eu não gosto de planilha. Então, mas eu tive que olhar, eu tive que aprender e tal.
que quando eu falei, meu Deus do céu, a gente está comendo demais aqui em casa. Foi o que você falou aí. Eu acho que é interessante, porque a planilha, ela não só vai apontar se você gasta mais do que você ganha, mas aonde você está empregando seu dinheiro. A te traz a luz. Exatamente. E eu acho que as pessoas não gostam de planilha, Porque às vezes e eu falo isso para mim, não, porque as planilhas denunciam aonde está o erro, onde está o problema. E eu prefiro não ver, porque se eu não vejo, tá nas trevas. Bate tapete. Uma dica importante para os casais, então, agora, gente, hoje, olha, a gente pode, quem sabe aí, ó, você tem uma planilha simplesinha lá? Você tem? Tem. Você tem? Você manda para mim? Te mando. Eu vou pôr no link desse podcast aqui, ó, baixa aí, vai estar no link aí, você vai baixar essa planilha do Giovanni, tá? Detalhadinha, bem simples. Você vai baixar a planilha Excel e olha que presentão que você está ganhando aí do Giovanni, não é nem de nós aqui, não, é dele, tá, gente? Você pode imprimir ela, usar no papel. Isso, usar no computador, manda imprimir. imprimir, como você preferir. O importante é que faça. Mas você falou que a gente não gosta de ver isso, que demonstra aquilo que a gente tem feito de errado. Eu também era assim. Antes de eu casar com a Benção aqui, minha vida era assim. Eu falo que eu era igual o carrinho de pipoca descendo a ladeira sem freio. Nossa, uma hora ele vai trombar em alguma coisa. E deixava o carrinho descer ladeira. Então, assim, eu vivia eu era bancário já, tinha um conhecimento técnico, vamos dizer assim, total, mas eu não queria nem saber. Né? Eu não aplicava nada do que eu aprendi na escola. E do que eu via os meus clientes fazendo, a vida que eu levava profissional. Até que quando vamos casar, vamos. E aí? Vou casar, e aí? E agora? Agora eu vou ser o chefe da minha casa. Agora eu vou ser o chefe da minha família. E aí, como é que vai ser? Como é que eu vou tocar essa vida agora? Porque antes era só eu, não tinha pardal para cuidar, não tinha nem ela, não tinha filho, não tinha nada. Era eu sozinho, morava numa república de amigos. Então eu vivia uma vida não cristã, eu não era cristão nessa época, não tinha nada para preocupar. Aí que eu fui planejar, e aí que eu comecei a fazer o planejamento financeiro, comecei a cuidar da planilha, comecei a fazer a planilha de gasto, e graças a Deus, aquilo me mostrou claramente que eu tinha a possibilidade de cuidar bem daquilo que Deus me dava. E aí eu consegui, em 2 anos, fazer um planejamento de um casamento, já tinha um apartamento já financiado, já, esse entendimento, mas aí eu comecei a ter entendimento também de não financiar mais carro, consegui montar a nossa casinha simples, não consegui me casar. Então, ou seja, naquele momento Deus me mostrou que esse era o caminho, e dali em diante eu nunca mais mudei, eu continuei seguindo fielmente, firmemente, porque para você fazer isso é difícil, não é fácil, porque você tem que abrir mão. Sim. E você abrir mão é muito difícil. A crença errada você não. Abre mão do Deus prazer, está me provendo, né? Deus está me provendo. Por que eu vou abrir mão? Por que eu vou guardar dinheiro? Porque Deus está me abençoando para gastar. Mas José já falava, porque Deus deu uma revelação para ele. Guarde durante 7 anos, porque 7 anos não vai ser assim. E toda crise, eu te falo com propriedade, e com vivência de vida secular, toda crise, aquele que tem algo guardado, ele passa ileso. Passa, é verdade. Agora, é muito difícil, eu vou te falar por mim mesmo, tá? Por questões de crenças que a gente vem arrastando na vida, né? Dos nossos pais, ou do que a gente viu na família, escassez, crença de escassez, crença de não gastar, ou dinheiro não dá em árvore, né? É um outro assunto até um pouquinho, sim, mas... Sim. É muito difícil a pessoa mudar essa chave. Eu sei que é difícil, não é fácil, porque a minha chave demorou muito para mudar. E foi uma fala que eu ouvi, foi uma coisa muito bacana. Eu queria, se você quiser falar um pouco sobre isso também, acho que é legal. Eu aprendi assim, a empresa jurídica ela tem que ter lucro. A gente caça lucro em cima da pessoa jurídica. A gente tinha 3 empresas. Eu já começava o mês devendo 40, 50, 60 mil, com 3 empresas pequenas, né? Uma média de 20 mil cada empresa, né? Mais ou menos, para mantê-la, né? Então, assim, mas é uma grana, né? 60 mil todo mês, você já começar com 60 mil, eu tenho que gerar esse recurso, aliás, eu tenho que superar esse valor, porque eu preciso ter margem, eu preciso ter lucro, eu preciso ter um prolabore, e tinha sócio, então tem que ter para 2 ainda, né? E o custo de vida nosso não era baixo e tal, aquela coisa toda. Beleza, mas eu nunca tinha pensado uma coisa que eu ouvi, eu falei, cara, e quando eu vi isso, a minha ficha mudou. A minha ficha virou, a minha chave virou, desculpa. A minha chave virou. A ficha caiu e a chave virou. A chave virou. O cara falou assim, querido, se uma pessoa jurídica não tem lucro, ela quebra. Da mesma forma, se uma pessoa física não tiver lucro. Na minha cabeça, Giovanni, o meu lucro era o que eu ganhava.
Era o meu salário, era o meu prolabore. Sim. E esse era o meu lucro. Eu vou gastar meu lucro. E quando ele foi, ele não explicou o que era lucro. Mas eu juntei o lucro da empresa, da pessoa jurídica e trouxe para a pessoa física. Eu falei, cara, o lucro não é o que eu ganho, é o que sobra. Exatamente. E o que está sobrando? No mundo de hoje, no momento que a gente está vivendo no Brasil, é muito difícil. A gente tem um problema inflacionário que veio recente, que está melhorando, já a tendência até de deflação aconteceu no último mês, mas fica muito difícil nesses momentos a gente conseguir ter sobra. Mas você só vai conseguir ter sobra na hora que você faz o planejamento. Tá? Eu costumo falar com os irmãos que você não guarda dinheiro do que sobra. Você guarda dinheiro daquilo que você já sabe que vai sobrar. Se você esperar um mês acabar para aquilo que sobrar você guardar, você não vai sobrar nada. Sobra. Você vai gastar tudo e correr no que te faltar você se endividar. Então, se você faz um bom planejamento do casal, da família, vamos supor, você fez o planejamento ali, vou te dar um exemplo, tá? Numéricos. Eu tenho um exemplo aí que eu gastei nesse mês R$2.000. Mas eu vi ali, na luz dos números, que eu posso reduzir isso para 1.800 para viver minha vida. Estou dando um exemplo só para a gente ficar mais prático. Sim. E eu ganho R$2.000 por mês de salário. Então, ou seja, eu gastava tudo que eu ganhava, glória a Deus que eu não precisava me endividar, porque eu já ganhava aquilo. Mas também não sobrava. Se eu consigo diminuir ali, e no mês seguinte eu repito os gastos, menos 200, porque eu consegui diminuir algo, eu vou ter uma sobra de 200. Então, você não tem que esperar aquele mês seguinte para ver o que sobrou no final do mês ali, para guardar. Você já sabe que você sobra 200. Você já sabe que sobra 200, você já guarda 200 na largada. Assim como você paga seu aluguel, suas contas. Assim que o investidor pensa. Existe um livro secular muito bacana que mostra exatamente até um oriental, que esqueci o nome dele, Robert alguma coisa, o sobrenome oriental é difícil de guardar, que é um livro secular importantíssimo, que mostra a cabeça exatamente como que essa turma pensa diferente do que a gente pensa, que a gente não aprendeu no Brasil, chama Pai Rico, Pai Pobre. É um livro fantástico, mostrando como que o pai rico pensa e como que o pai pobre pensa. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, vai ter uma quebra de paradigma exatamente de como que aquela pessoa que tem mais prosperidade financeira, que tenha mais posse, pensa em detrimento do outro que não tem. Porque aí você vai ter esse start. Porque a empresa, eu concordo plenamente, a empresa foi fundada para gerar lucro. Se ela não gera lucro, ela tem que ser uma empresa filantrópica. Tão simples quanto. Você não monta a empresa, vou montar a empresa porque eu quero. Não, Vai ficar no 0 a 0. Não existe isso. Não tem como. Ela tem um fim, tem que gerar lucro para o dono, para o acionista. E você, na pessoa física, você tem que conseguir, é um objetivo, é o pratinho, lembra dos 3 patinhos? Você tem que ter esse terceiro patinho de A guardar. gente não é os 3 patinhos, é pratinhos. Tá? Completando o que o Giovanni está falando, né? Onde que entra o casal com um acordo? Giovanni sempre fazia a planilha e falava assim, às vezes eu queria algo e não encaixava naquela planilha. Aí ele ficava assim comigo, olha só, se você conseguir reduzir aqui, você pode ter o que você quer aqui. Olha aqui se você consegue reduzir. Aí entra a gente como esposa. Eu ia lá ficar fazendo as continhas na compra, falava, gente, tô gastando tanto aqui na compra e tal. Não, eu conseguia reduzir no nosso lazer, alguma coisa. Aí sobrava aqueles R$300, por exemplo, que eu queria. Entendeu? Ele sempre me ensinava isso, eu brigava com ele, falava, nossa, Giovanni, mas isso aqui já é mesquinharia. Como assim você Ela tem queria isso que eu aqui? plantasse e gerasse na árvore. Aí ele ficava assim, até ele me ensinar e ficar encucando na minha cabeça. Não, aqui ó, a planilha tá aqui, a nossa vida tá aqui. Se você conseguir reduzir aqui, você pode pegar aqui. Escolhas. Você Entendeu? abre mão de algo para ter outro. Às vezes era um lazer. Tudo tem Por que, jeito, que a gente gente. tem que sair hoje? Vai sobrar Você um ali. sabe- Aí eu conseguia. Você tem os indicadores do que mais rouba? Você tem 20% de cada. A gente tem uma margem, tá? Mas assim, o que mais rouba, que você mais perde, nós cristãos, alimentação, tá? A gente tem. A gente come muito, né? A gente come muito e come errado e come mal, e a gente não sabe. Estoca, aí você fica com o dinheiro parado ali, às vezes, com Sim. 10 latas de extrato de tomate, 10 latas de milho, às vezes, né? Um tanto de Come coisa. errado, né? Eu gosto de fazer pouco. compra. Gosta de sair depois do culto, né? Pra E aí você tem uma lanchonete. dica, né, do galinha que acompanha pato, né? Você tem que saber. Você não pode acompanhar o irmãozinho que Bora, está sendo mais folgado. abençoado naquele momento. Você tem que saber o momento certo de fazer isso. E o cartão de crédito. O cartão de crédito, para você ir num shopping, mulher com vestimenta, bolsa, calçado, você Você não ganha. Esse cartão é do demônio. Não, você emprestou errado. São 2 pontos que perde-se muito fácil a mão do orçamento. É a alimentação
e a questão do E é prazer das interessante contas a do gente cartão. falar disso tudo. Pode falar. As pessoas não entendem que o cartão, você está pegando empréstimo, né? É um empréstimo. É Você não tem empréstimo, dinheiro né? ainda. Você não tem. Você quer pagar E é E você não interessante. sabe se vai ter. É isso mesmo. O que a Bíblia fala de que é dívida? É a presunção da manhã, aquilo que Deus ainda não te deu. E você conta que Deus vai te dar novamente. É isso, tá? O que o Aurélio falava, ou que o Google fala de dívida? É aquilo que você traz ao dia de hoje que ainda não foi possível acontecer. Nada mais do que isso. Então, você trazer alguma realização em termos de compra Antecipar. hoje, que você ainda não foi abençoado por Deus, é uma dívida. Então, o ideal é você esperar a bênção chegar para você lá. A gente sabe que... muito difícil, irmãos, é uma mudança, a gente né? sabe Chave. que tem gente que, né, com esses negócios, acumula milha. A pessoa que é bem controlada, ela usa o cartão a favor dela, tem isso também. Mas, Cashback. mas a gente, né, o que eu quis dizer realmente é essa pessoa que compra sem saber se vai ter como pagar. Sem gerenciamento. Vou te fazer uma pergunta agora, para você responder. Normalmente, o seu limite de cartão é a sua renda? Ou é mais do que a sua Sempre renda? é mais, né? Por que será? É já para te seduzir mesmo, né? É para você gastar mais do que você ganha. Olha E que aí vai interessante. chegar a fatura, você não consegue pagar. O que a gente está falando Aí eles aqui, ganham nos Giovani, juros. Então, Giovanni e Keira, o que a gente está falando aqui é o seguinte: a gente muito ouve falar de gestão de negócios, gestão de empresas, vamos, né? Isso é A importante. palavra gestão está na né? moda agora. Está na moda, né? Agora, a gente esquece, a gente não, graças a Deus não, porque ela faz isso muito bem também, eu também faço, mas muitas pessoas esquecem de gerir o próprio casamento em si, no que diz respeito a finanças. E tem um versículo aqui que eu vi esse versículo um dia, eu falei, gente, eu nunca vi na Bíblia esse versículo. Na verdade, eu tinha visto já, né? Mas eu não lembrava, né? Porque passou desapercebido. Que está lá em Lucas 19, capítulo 11, versículo 11, ele fala assim, ó, façam negócios até que eu volte. Gente, quando eu vi esse negócio, eu fiquei louco. Eu falei, gente, como assim Jesus, façam negócios até que eu volte. Eu nunca tinha visto esse versículo, tinha passado desapercebido. E aí você fala assim, mas isso é para business, né? Não, é para família, porque isso é um negócio. Gerir uma casa é um negócio, saber a hora de mudar, saber a hora de comprar ou alugar, tudo que você falou aqui é um negócio, é uma gestão que tem que ser muito bem feita com responsabilidade, assim como na empresa. E eu, no passado, mesmo, tinha uma tendência muito grande a tentar gerenciar muito melhor minha empresa do que a minha casa. Porque por causa claramente que eu falei para você que a mente travada, né? Que para mim o meu lucro era o que estava na conta. Então, eu ia gastar tudo. E é um erro crasso, tá? O que a gente mais vê de empresário, e pequeno empresário, profissional liberal, e aquele que toca o seu negócio junto com a família, misturar as contas, é a coisa mais comum. Isso verdade. É a coisa mais simples. Isso a gente não fazia, não, né? A gente separava. Você conseguia separar. Glória a Deus. Tinha tá para errado, labore. porque a grande maioria mistura. Mas eu tudo. já, depois do E isso você perde o negócio. Você cara. perde o negócio. Deus fala na palavra, Jesus falou na palavra de talentos, né? Onde deu talento para um, deu 5 para outro e 10 para outro. E ele cobra de acordo com o talento que ele te dá. Se Deus te deu uma veia empreendedora, ele vai te cobrar por essa veia empreendedora. Se Deus te deu uma veia mais conservadora de ser um empregado, Deus vai te cobrar por ser empregado. Se Deus te deu um talento de ser pastor, ele vai te cobrar por esse talento de ser pastor. Então você tem que fazer com que o talento que Deus te dá a melhor forma possível. Porque nós não somos iguais. E é interessante que E não nesse adianta você texto... com pouco talento querer fazer com muito talento, porque o talento que Deus te deu foi diferente. E nesse texto fala exatamente que Deus nos deu conforme a capacidade de cada um, de né? cada um. Então você é capaz de gerir, de fazer aquilo Com o talento que Deus te deu. que Deus te deu. Não importa o tamanho. Verdade. Deus te cobra pela mordomia daquilo que te deu. Se você, com um talento menor, com uma capacidade menor, que Deus fez cada um de uma forma diferente, você é zeloso, você é fiel naquilo que Deus te deu, é isso que Deus espera. Mas se você tem muito talento e você não é fiel, não é mordomo naquilo que Deus te deu, Deus vai te cobrar por isso. Então você tem que fazer tudo aquilo que vier nas suas mãos conforme o teu talento, conforme a sua capacidade, como se fosse para Deus. E é muito difícil. É um tema que a gente fala também, dentro da lição de trabalho. Dentro do livro, ele fala muito tema, sabe? E assim, é muito interessante falar que a gente fala de uma aula sobre a parte de Deus.
Tudo que Deus fala que vai cuidar da sua vida. É uma aula só. Só uma. E aí você vai ter uma quebra de paradigma, uma mudança de mindset, que é a palavra da moda agora em gestão, né? Porque a gente quer cuidar daquilo que é parte de Deus. A gente entra na nossa vida de casal, na nossa vida profissional, na nossa vida empresarial, querendo cuidar daquilo que compete a Deus. Aí causa ansiedade, porque você não vai conseguir resolver. Não é a sua responsabilidade. Aí você aprende o livro, a Bíblia nos ensina aquilo que é de Deus. E depois a gente fica 10 lições falando da sua parte. Porque a sua parte você pode cuidar. Você pode mudar. Quem vai mudar é o Espírito Santo, a gente sabe disso, a gente crê nisso. Mas você vai aprender o que Deus espera de você em cada tema. E aí, consequentemente, cabe ao Espírito Santo te moldar e você querer a mudança. Porque o que compete a você pode mudar. O que compete a Deus não adianta. Você vai ficar ansioso, você vai fazer pirraça com Deus, vai brigar com Deus. Não vai, é parte dele. E a Bíblia não mostra claramente o que é de Deus. Aí vem a doença da alma, de tudo, casa a casa, família. Foi o que a gente até falou aqui no início, né? Tipo assim, muitos casais acabam comprometem a vida sexual, comprometem relacionamento, por causa de finanças. Mas você tá lá... um travesseiro de pedra. No momento romântico, lá lembrando da dívida. Sim. Não rola, né? Irmãos, é muito fácil entrar na dívida e é muito difícil sair. O preço, a facilidade, nós demos um exemplo do cartão de crédito, mas é assim com várias outras possibilidades. É muito fácil endividar, gente. E a gente não sabe fazer dívida. Ainda que a dívida não seja de Deus, ela pode ser bênção na questão do aluguel que eu falei. Se você precisa financiar um carro, faz uma vez só. Aí depois que você pagar o carro todos, o mesmo valor que você pagar da parcela, fica 2 anos guardando aquele dinheiro. Aí, na hora que você for trocar, você troca o carro no valor de mercado, mais os 2 anos que você guardou. Aí você troca um carro mais novo sem dívida. É um ciclo virtuoso. Aí você passa a trocar de carro de 2 anos, porque você já acostumou com o valor da parcela, que você deixa de pagar como parcela e passa a guardar para uma poupancinha para o carro. Muito bom. E aí, a cada 2 anos, você pega um carro melhor e sem dívida. Vamos lá, deixa eu te fazer uma dica pergunta. maravilhosa, né? Mas não é fácil. Ela gosta. Eu também. Todos nós. Né? É bem assim. Você tem alguma dica que vocês possam dar para algum casal que estejam endividados hoje? Estou endividado, estou devendo e não consigo pagar. Não é aquela dívida que você está ali, mas você vai pagar daqui a 2 dias. Você sabe que vai ter o recurso. Mas é o cara que está devendo e não vê a luz do fim do túnel. Cara, eu tô com a dívida lá que já vai indo pro SPC, pro Serasa. Tem alguma dica de como a pessoa pode resolver isso? Eu posso fazer um passo a passo com vocês? A gente Claro. tem um passo a passo que a gente ensina em curso. Nós somos cristãos, a grande maioria dos ouvintes aqui são cristãos. Então, primeiro é você orar, é você colocar essa causa para Deus. Mostrar para Deus, pedir perdão dos erros e acertos que você teve naquele momento. Porque é um pecado, gestão. né? É um pecado. Não deixa de ser. Uma má administração é uma maldição que você jogou para sua família e você tem que tirar. Para você tirar, você vai ter um passo a passo, tá? Sem Deus você não vai conseguir, porque é muito difícil, tá? Segundo, você tem que fazer um orçamento. Se você não fizer orçamento, como é que você vai pagar? Saber onde você Voltamos está. na planilha, Voltamos né? na planilha. Aí depois que você fez o orçamento, você tem que fazer de uma forma que os seus gastos sejam menores que os seus ganhos. Aí como que você vai fazer isso? Ou você vai aumentar seus ganhos e vai procurar outro emprego, fazer um bico, fazer outro tipo de trabalho, buscar outro tipo de trabalho complementar aquele, que seja o casal, ou um membro do casal ou não. E segundo é reduzir os gastos. Porque se você não reduzir gasto, ou seja, se você não gastar menos do que você ganha, você vai tirar dinheiro de onde para pagar? Não tem Você jeito. não vai tirar. Depois você vai listar tudo que você deve. Você tem que ter uma lista de tudo que você deve. Aí você vai listar para o banco, tipo de empréstimo, juros e prazo e parcela. E aí, na hora que você listar tudo, você vai fazer o primeiro pagamento daquela dívida menor. Não vai ser a dívida mais onerosa, aquela mais cara, mas você faz o pagamento da menor dívida. Para quê? Para você comemorar. Celebrar. Cada etapa você tem que celebrar. Porque aí você vai ter a possibilidade, você vai ter aquele gostinho, opa, que coisa boa. É um estímulo, né? né? Estímulo para você fazer o segundo, tá? E aí, naquele momento, você fazer a lista de todas as dívidas, você vai ver se há a possibilidade de você remanejar as dívidas para alongar, para caber dentro do bolso. Porque se você tem parcelas que são maiores do que sobrou ali da sua renda, não adianta, você tem que mexer na dívida. Outra dica é você
tentar dispor, vender algo aquilo Abrir que você mão. tem, abrir mão. Muitos casais não querem Não quer abrir mão. Muitos casais já estão tão endividados, muitos a gente ouve assim, não, mas o único prazer que a gente já tem é ali fazer, eu tomar um sorvete, comer uma pizza. Ah, mas o único prazer que eu Ou tenho agora é bem, cuidar né? da minha Ou unha, bem. fazer um cabelo, Ou alguma coisa carro, assim. baixar meu Então estilo de ninguém vida. quer. O que eles vão pensar? Vai ver que a gente caiu do padrão e tal. Tá todo mundo se enforcando, mas o que o outro vai pensar? E não querem abrir mão daquilo ali. Aí continua na dívida. É, legal. E aí é o Isso aí é seguinte, verdade. depois que você faz tudo isso, você monta um planejamento para quitar as dívidas. Legal. Tá? E toda etapa que você ganhar, você tem que comemorar. Celebra. Você tem que orar a Deus, você tem que Agradecer a Deus, né? Deu pau, irmãos, é difícil. É muito Agora, difícil. Às vezes Agora, dá um passinho Tem pra um frente, tempo, né, João? não é fácil, é mais fácil entrar, é rápido. Mas para sair demora um pouco mais. E aí, o seguinte, deu pau em qualquer etapa dessa, você volta à primeira etapa, tudo de novo. Começa. E não casse. Aí eu quero fazer o planejamento de quitar a dívida primeiro de orar, primeiro de fazer o orçamento, segundo de dispor tudo que você tem. E tem gente, por exemplo, que está endividado, aí pega cartão dos outros para comprar, pega nome dos outros para comprar. Misericórdia. Se ele já está com o nome sujo, é um ele indicador não que ele não cuidou pode do nome comprar, né? dele. Na Bíblia fala que em Eclesiastes, se eu não estou enganado, não me recordo o versículo, que você não pode ser fiador do outro. É verdade. Basicamente, emprestar um cartão é você ser fiador do outro. Exatamente. Se você não conseguiu cuidar daquilo que Deus te deu, por que você vai cuidar bem daquilo que é a bênção Que do é de outro? outro, né? Mas é Tem meu que pai, ter- mas é minha mãe, mas é minha irmã, ela vai ficar com raiva de mim, vai ficar chateada. E mas... não entre na luta do irmão. Porque se você entra na luta do irmão que está passando por um momento de prova, Deus é tá porque Deus está cuidando. cuidando dele. Algo tem que ser tratado, algo tem que ser curado. Verdade. E se você entrar, você pode estar comprometendo a sua própria E família. eu já vi muitos casais brigarem por isso. Nós já brigamos por isso. De emprestar o nome para alguém. Não tem que emprestar, eu não concordo. Poxa, mas ele é gente boa, né? Sim, mas... Depois disso, a gente não fez mais, né? E quando eu fazia também, eu fazia sempre numa condição de que se ele não pagasse, eu conseguiria pagar. Uhum. Giovanni, agora, se alguém que tem dinheiro e quer investir, não é mais o cara que está endividado. Tem gente que está ouvindo a gente agora aí, que tem com uma grana, tem uma reserva, mas não sabe o que fazer com ele. A maioria das pessoas não sabem, Não né? sabe. O que ela pode fazer? Tem uma dica rápida que você pode falar assim, é legal você fazer isso, então me procura. Eu vou te ajudar, vou te dar uma Nós vamos falar de consultoria. dicas rápidas. A economia do Brasil não é madura, né? Como a gente falou no início. Então, você sempre tem que acompanhar o cenário econômico, macroeconômico daquele momento. Macro é o quê? Você olhar o exterior e olhar o interior. A gente está vivendo um momento de eleição. E a gente não sabe o que tem por vir. Então, tudo isso pode mudar. Se a gente manter o mesmo cenário político atual, você já sabe o que esperar. Então, você consegue se planejar melhor. Então, nesse momento, você deve guardar o seu recurso em situações que possam ter liquidez. Porque se você precisar movimentar depois, se mudar muito a economia do Brasil, você consegue tomar decisões rápidas. Você fica amarrado, né? Você não está amarrado. Legal. Então, você guardar dinheiro nesse momento em títulos públicos federais, ou CDBs bancários, LCIs, que são letras de crédito imobiliário de grandes bancos, ou até um limite de R$250 mil por banco, que tem um fundo garantidor de crédito que guarda isso. Estou falando em números muito grandes até. É muito bom. Ou seja, tem que guardar recursos em locais ou em papéis Separar, né, galera? que você consiga ter liquidez. Mudou? Você toma a decisão naquele momento. Não mudou? Já sei o que esperar? Aí você faz o segundo planejamento. Eu deixar tudo Então, nesse na momento, é zona. você se resguardar para ter liquidez. Muito bom. Muito boa dica, né? Então, você que quer investir, não sabe como, agora já sabe. E outra última dica, Eclesiastes fala também, aquele que você deve diversificar Seus os investimentos. seus investimentos. Porque você não pode pôr os ovos da galinha de ouro no único cesto. Olha só, Giovanni, eu ia até fazer uma última pergunta, que eu vou falar disso aí. Olha só, quando nós quebramos as empresas, eu fiz a coisa certa de forma errada, eu falo sempre isso. Eu diversifiquei, mas no mesmo mercado. Mesmo, né? Imobiliário. A minha agência trabalhava no mercado imobiliário. A minha outra empresa era uma imobiliária. E a minha terceira empresa era uma gráfica que atendia as imobiliárias. Quando o mercado imobiliário deu aquela inflada que foi em 2008, na marolinha que você falou. Marolinha. isso aqui, aqui. ela veio arrebentando. Na época tinha 34 imobiliários só na Mário Werneck, praticamente. eu lembro disso. Aqui no Buritis, para quem disso. conhece. Né? Eu fiz um feirão com o Banco Real na época, e foi muito bacana.
Logo depois veio essa crise violenta e foi terrível. Então, assim, eu diversifiquei em 3 negócios diferentes. Só que o meu cliente era o mesmo cliente. E quando eles quebraram, eu fui junto também. Teve culpa minha também, teve problemas de administração. Tem autorresponsabilidade nisso aí também, claro. Não sei, a culpa não foi só disso, mas foi também, né? E isso é interessante, diversificar, mas de forma inteligente, né? Mercados diferentes. Nós não fomos né? inteligentes. Você monta um restaurante, monta uma clínica de estética, por exemplo, né, Keila? E uma imobiliária, por exemplo. Você garante de 3 lados, né? Se for o caso. Mas agora eu queria que vocês deixassem um contato, se alguém quiser procurar vocês, existe essa possibilidade de vocês darem curso, esse curso de casais, na nossa igreja, quiser falar o nome da igreja, quiser falar onde que é, se acontece, se não acontece, ou vai acontecer, fica aberto aí para você. Da nossa igreja. Então, a gente topou um desafio do nosso pastor, Léo China, inclusive. Nós estamos montando uma nova igreja. Deus deu direcionamento para ele de fundar um novo ministério no Buritis, né? Qual que é a igreja? A Igreja Batista Somos Um. Somos Um. Inauguração, inclusive, amanhã, dia 19, 20 e 21, fica ali no Buritis. Na verdade, não vai ser amanhã, porque isso aqui vai pro ar depois. Tá. Então foi semana passada. Foi semana passada. Então foi semana passada a inauguração da igreja. Mas você pode ir lá daqui amanhã, não, mas daqui uns dias, que aí vai ter culto domingo lá. Né? Então, nesse momento, a gente está montando e estruturando a igreja, mas acredito que será um ressuscitar desse curso na igreja e a gente deve voltar com isso no próximo ano, para a honra e glória de Deus. Então, o arroba da igreja lá é Somos Um, Igreja Batista Somos Um, não é isso? Exatamente. Não é isso? Igreja Batista Somos Um. É porque eu já vi lá. Batista Somos Um. Não tem igreja, não? Não. Então a produção vai conferir pra gente ali. Por quê? Porque aí a pessoa pode passar a seguir a igreja, Sim. né? A rede social. Sim. E a hora que lançar o curso que propagar lá na rede social, Pode fazer. vocês já vão saber, já conhece o Giovanni. Giovanni, ó, tive lá no podcast do Mentoria 2, lá, o A2 Podcast, e eu quero me inscrever e tal. E tem custo para isso? É de graça? Como é que É funciona? o custo do material, É um né? custo muito baixo. É um curso Somos voluntários filantrópico, por a amor. gente faz isso voluntário. Legal. Né? Muito bom. A gente repassa o custo do material, porque é um material que também é da Universidade da Família. Vocês podem entrar Muito no bom. site da udf.org.br. Você vai ver inúmeros vídeos, de testemunhos e tudo Legal. mais, né? É um curso que está aí no mundo todo há anos. A gente faz para a honra e glória de Deus. Então, a gente faz o voluntariado na nossa igreja mesmo. A gente, eventualmente, dá palestras externamente, normalmente ministérios cristãos, a gente faz esse... Vocês dão palestra também, se alguém quiser te chamar para dar uma palestra? Sim. E como é que te contata? Tem pelo Instagram também? No Instagram também. Qual que é o Instagram? O meu Instagram é Drummond Giovanni. Drummond Giovanni. Giovanni com I, 2 N's e I no final. Uau! Legal. Nós vamos Fala devagar, vai Não, lá. nós vamos colocar aí. Mas tudo bem, mas repete devagar. Repete. É @Drummond. Drummond é DRUMOND. Giovanni tudo junto, né? GIOVANNI. Então Beleza. é @Drummond Giovanni. Legal demais. Aquele também tem algum que você quer divulgar, que você quer falar? Tudo com ele Tudo mesmo. com ele. A gente vai junto. Aí a gente conta o nosso testemunho, por que nós fomos parar nisso. Porque a gente só nós pode vamos ensinar falar com o aquilo nosso que a gente pastor viveu, né? Para vocês lá um dia. Porque a gente a só pode gente- ensinar o que viveu. Nós somos vizinhos lá né? no Buritis. O testemunho, mas o testemunho Sim, maravilhoso sim, de hoje sim. Deus também, muda né? todas as coisas, né? Glória a gente a Deus. coloca ele no centro de tudo. Ô, gente, é isso, né? Quer mais algum recado? Quer mandar mais algum recado? Queria só dar 2 últimos recados, tá, irmãos? Para a gente encerrar aqui, para a honra e glória de Deus. Primeiro, se você quer mudar essa história, tente equilibrar os 3 pratinhos que nós falamos. Sim. Gastar, doar e poupar. Tente fazer isso com seu filho desde pequeno. Se seu pai não te ensinou, você pode ensinar para seu filho. Se seu filho está na idade ainda de aprender aquilo, compre 3 cofrinhos. E aí você já ensina desde pequenininho, você dá uma mesadinha para ele. Para ele separar algo para gastar, os 90%. Desculpa, os 80%. 10% para doar, que seja um ministério para alguém, e 10% para guardar. Legal. Tente equilibrar os 3. E a última palavra é que, se você quer ser bem-sucedido financeiramente na sua vida, você precisa de 3 Cs. O primeiro dele é o contentamento, que não tem como você, sem contentamento na sua vida financeira, na sua vida familiar, conseguir ter controle. E, obviamente, sem Cristo. Você tem que ter os 3 Cs. Busca os 3 Cs na sua vida. Contentamento, controle e Cristo. Aí você vai conseguir Legal. romper aí, em nome de Jesus, sua vida Uau. financeira, sua vida familiar muda. Amém. Para honra e glória de Deus. Glória a Deus. Que podcast, hein? Glória a Deus. Rico.
Giovanni, Keila, obrigado por atender o nosso convite, né? Foi uma indicação da nossa amiga Fabiana, que também teve aqui no podcast anterior. Se você não viu, gente, vai lá e assiste, falando sobre 5 linguagens de amor. Ela volta aqui em breve para falar mais com a gente, tá? Obrigado de coração, tá? Sou muito grato pelo conteúdo rico que vocês trouxeram para nós hoje aqui, para todos nós, né? E que Deus continue nos abençoando. Amém. Tá bom, gente? Vem muito mais coisa por aí, ó. Já tem uma sexóloga aí programada para vir. Olha que coisa boa, né? E um pastor também que vai falar sobre criações de filho. É muito legal. Tem muito conteúdo. Fica ligado no nosso canal, na nossa rede social. Se você não segue a gente, @mentoria_A2, tá bom? Vai lá, segue a gente para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui nesse A2 Podcast. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.